A lição desta semana é muito querida para provavelmente muitos de nós. Muitos de nós estudamos esta lição, estudamos essa história bíblica desde crianças. As crianças gostam dessa história. Estamos falando de Jonas, irmãos. Nesta semana nós vamos estudar sobre a história de Jonas. Aquele profeta que fugiu de Deus, um profeta desobediente. Porém, também um profeta que teve uma pregação extremamente eficaz. Mais ainda, um profeta aborrecido, inconformado, um profeta depressivo. Veja lá, irmãos, no livro de Jonas, capítulo 4, verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Um profeta de Deus, irmãos, desejando a morte, não queria mais viver, porque ele estava aborrecido. Na verdade, irmãos, o profeta Jonas era inquieto. O profeta Jonas não teve descanso, não tinha descanso. Ele criava situações onde não tinha descanso. Ainda que ele fosse um profeta experiente, um profeta de sucesso, no livro de Reis conta que ele fez uma profecia para o rei Jeroboão II, e essa profecia se cumpriu, portanto, era um profeta experiente. Não era um profeta em treinamento, era um profeta sênior. E o Senhor deu a ele uma missão. Nós vamos estudar ao longo da semana, e a lição é muito bonita, ela aprofunda bastante nos 4 capítulos do livro de Jonas. Somente 4 capítulos, irmãos, para mostrar o quê? Para nos ensinar o quê? O que Deus quer nos ensinar através da história de Jonas? O que Deus quer que nós saibamos a ponto de pegar esse texto que foi escrito pelo 8º século antes de Cristo, 8º para o 7º século antes de Cristo, pegar esse texto e trazer para nós hoje no século 21, provavelmente não, 2.800 anos depois. O que nós vamos aprender com a história de Jonas? Primeiramente, irmão, nós vamos aprender sobre a missão. A missão do crente, assim como era a missão do profeta, é pregar o evangelho, é ir pregar. Pregar nas cidades, pregar nos locais onde tem gente, pregar para que as pessoas conheçam o plano da salvação. Outra coisa que vamos aprender com a história de Jonas é que nós não devemos ter preconceitos. Nós devemos abandonar os preconceitos nacionais, os preconceitos de gênero, os preconceitos de condição social, de condição econômica, os preconceitos acadêmicos, os preconceitos religiosos. Para um pregador da palavra de Deus, para um crente no Senhor Jesus Cristo, não há lugar para preconceitos. Nesse aspecto, irmãos, outra coisa que vamos aprender é que a salvação é para todos, até para os improváveis. Aqueles que nós achamos que nunca podem ser salvos, nunca poderão ser salvos. Esses o Senhor vai buscar. E se o Espírito Santo trabalhar com eles, eles aceitarem, também serão salvos. Não podemos excluir pessoas através da nossa avaliação inicial, da nossa avaliação das aparências. Mas ainda, irmãos, o que vamos aprender é que devemos ter compaixão. Compaixão, sentir a dor do outro. Veja o texto de Jonas, capítulo 4, verso 11. O Senhor Deus falando com Jonas. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Os autores de comentários bíblicos, irmãos, alguns entendem que esses 120 mil que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda seriam as crianças. As crianças que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Outros entendem, como até algumas traduções da Bíblia diz assim, não sabem distinguir entre o certo e errado.
E aí, então, incluímos todos os adultos, a população. Eu, particularmente, acho essa interpretação a mais plausível, a mais correta, especialmente quando se coloca do tamanho da cidade, que é alguma coisa que nós vamos ver em seguida. Mas o Senhor está dizendo para nós, como disse para Jonas, e esse é o último verso do livro de Jonas. Não deveria eu ter compaixão das 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado? Como o Senhor poderia destruí-los? O Senhor teve compaixão, o Senhor tem compaixão. Ainda bem, irmãos. Ainda bem que o Senhor tem compaixão. O Senhor tem compaixão de mim, o Senhor tem compaixão de você. O Senhor tem compaixão da igreja. Se não fosse a compaixão de Deus, irmãos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. E a compaixão de Deus se manifesta no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que veio morrer para nos salvar. E nessa história de Jonas, irmãos, nesse fato histórico de Jonas, assim o consideramos, assim os cristãos consideram, um fato histórico da vida de Jonas. Na vida de Jonas, irmãos, nós vamos ver como Deus ama os pecadores, como Deus intercede para salvar os pecadores, como Deus usa pessoas para levar mensagens aos pecadores. Mais ainda, irmãos, como Deus usa os pecadores para mostrar aos crentes como Deus os ama. Para mostrar aos crentes qual é o verdadeiro plano da salvação, qual é a abrangência do plano da salvação. Vamos então agora recapitular nessa semana a lição de Jonas. Eu me lembro muito bem, irmãos, quando era criança, das gravuras que a professora colocava no flanelógrafo, de Jonas pregando, de Jonas sendo engolido por um peixe, Jonas sendo jogado do barco, sendo engolido por um peixe, sendo devolvido à praia, pregando. A vida de Jonas, irmãos, a vida desse, não a vida total de Jonas, mas esse evento significativo da vida de Jonas, vai servir para nos ajudar a compreender melhor o Senhor Deus e o seu plano de salvação. Portanto, irmãos, vamos animados de estudar a lição dessa semana. Vamos lembrar, quando estávamos nos primários, nos juvenis, quando estávamos nas classes menores dos menores, vamos lembrar da história do profeta Jonas.